Olá, povo de Deus, Maranatá. Hoje, 28 de agosto de 2024, estamos dando início às comemorações de aniversário de 49 anos do grupo Maranatá e de 48 anos do grupo Emanuel, da Serrinha, Parque Dois Irmãos, que terá seu encerramento com uma missa no último domingo de setembro, às 17 horas, na Igreja Bom Jesus dos Aflitos, na Parangaba, Ordem Salvatoriana, né? Para esse momento, contamos com a participação, né, de alguns membros que participaram da Arquidiocese nessa década de 70, 80, né, 90, e também do grupo Maranatá e do grupo Emanuel. Estamos esperando aí entrar outras pessoas, mas vamos dar início aqui. Queria fazer um agradecimento aqui nessa história, nessa caminhada, né, desses momentos que contamos. Queria mandar um abraço e agradecimento ao padre Sidney, que é o reverendíssimo provincial salvatoriano, né, ao padre Carlos Jobert, que é o nosso pároco hoje, e o padre Antônio Neto, que era o pároco que nos acompanhou em 2023, né? Padre Aquiles Ren, que sempre será nosso padre, né? Nosso orientador espiritual, o fundador do Maranatá, né? O padre Fernandes, que é um filho da Parangaba, se ordenou padre. Dom Plínio também foi salvatoriano. Hoje, essa semana, completou 23 anos de ordenação episcopal, né? E os irmãos salvatorianos, a Lucinha, o Carlos e a Francisca Paula, né? Nossos irmãos salvatorianos, as irmãs Josefina, que faz parte da história. O Maranatá nasceu dentro da casa Josefina, na Parangaba, debaixo das mangueiras, né? Aí fica o nosso agradecimento à congregação das irmãs Josefina, onde foi o apoio que tivemos, o acompanhamento da irmã Rosália, irmã Erivan, né? E também fica aí nossos agradecimentos e reconhecimento à nossa fundadora, a nossa bem dizer, a Zélia Chaves, que foi o embrião, a Zélia Chaves, nosso agradecimento, que já partiu, mas fica aí o nosso reconhecimento, nosso agradecimento, né? Temos aqui para nos ajudar nessa conversa, nesse diálogo sobre o aniversário, a preparação dos 49 anos do Maranatá, que será agora em setembro, e do Emanuel, 48 anos, da Serrinha, Parque Dois Irmãos, aquela região ali, o Ademir Costa, que é jornalista, ambientalista, e coordenava os programas da rádio da Arquidiocese na década de 70, e era um dos articuladores, junto com a Zélia Chaves, das formações da Arquidiocese, com apoio de Dom Luiz Lochai, que era o nosso arcebispo, né? E que abria as portas para a juventude, né? Que era assim o protetor, um dos que... O padre Aquiles era um dos queridos de Dom Luiz Lochai, que era um amigo de diálogo, né? O padre Aquiles Ren. Esse momento da década de 70, um momento de luz e força do Espírito Santo, vindo da reforma, que veio da reforma do Concílio Vaticano II, com o Papa Paulo VI, grandes santos da época, como Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo e o próprio Dom Luiz Lochai, né? Através da juventude e das sedes, a Igreja viva agia através do Espírito Santo. E aí temos hoje alguns irmãos aqui dessa época que viveram isso, que vão contar a sua experiência no Maranatá e no Emanuel, sobre as suas experiências de vida e esse encontro com a força, a luz do Espírito Santo, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Temos aqui também, para representar a Valda do Emanuel, né? Temos aqui, para falar do Maranatá, nós temos a Aninha e a Cristiane, que vão falar um pouco, né? Então, o Ademir Costa,
E estamos esperando entrar aqui o Arimaté e a professora a Luísa, que é a filha da Dona Rosa, professora também lá do Emanuel da Serrinha, que é uma pessoa importante na fundação do Emanuel, né? Fica aqui nossos agradecimentos também à família da doutora Edna Leite, na fundação do Emanuel, o padre Edelto, que se ordenou padre, também embrião do Maranatá, se ordenou padre da Sagrada Família de Nazaré, do Montese. Fica aqui o nosso abraço à família Edna, da família Edna Leite, né? E um dos fundadores e coordenadores do grupo Emanuel, o Eduardo Domingues, e ao Guilherme que foi o primeiro coordenador do Emanuel. Para a gente dar início a essa conversa, eu queria pedir que o nosso irmão Ademir Costa, que era um dos locutores da rádio da Arquidiocese e fazia articulação com as foronias, os encontros, né, junto com a Zélia Chave e outras lideranças da época, desse início a esse testemunho de vida. Muito bem, obrigado, então, por suas palavras tão generosas, né? E enquanto você falava aí, disse que eu era locutor na rádio, eu desatei a rir aqui, né? Porque, na verdade, eu nunca dei uma palavra na Rádio Assunção. Houve até um fato interessante, que foi a primeira vez que o padre Zezinho veio a Fortaleza. Aí, isso era no ano de 76. Eu acompanhei o padre Zezinho para o programa A Casa de Todos, da Rádio Assunção, que era o programa que apresentava a notícia da igreja. Aí eu levei um roteiro e dei para o locutor, e o locutor por um defeito aqui dos cabelos brancos, eu estou esquecendo do nome do locutor. Daqui a pouco eu me lembro, se Deus quiser. Então, o locutor fez as perguntas quase todas, né? Aí fazia as perguntas ao padrezinho e botava uma música. Lá pelas tantas, estava saindo uma música, e o locutor perguntou: Ademir, você quer perguntar alguma coisa? Aí não. Bom, portanto, eu perdi a oportunidade de dar uma palavra na Rádio Assunção, né? Na verdade, o meu papel era de redator. Eu escrevia o noticiário. Eu escrevia o roteiro da missa de rádio, né? Eu escrevia o roteiro da missa da televisão, por aí. Meu papel era era dos bastidores, né? Dos bastidores. Eu preparava e o pessoal lia na hora, né? Lia na hora as notícias. No caso da missa, pronto, o sacerdote fazia toda a... Pô, bem, eu hoje preparei aqui uns tópicos para ler para vocês, a fim de eu ser mais ligeiro. Veja só, vou ler e depois acrescento alguma coisa, especialmente sobre o meio de comunicação. Ademir, antes de você entrar na sua leitura aí, eu só queria lembrar que eu no Grupo Maranatá, você era um dos grandes articuladores que a Zélia procurava na Arquidiocese para os movimentos, as foronias. Você era uma referência dentro do Grupo Maranatá. Não há dúvida. Eu vou dizer isso para vocês aqui, sim. Vou falar dessa minha grande relação com a Zélia Chaves e o quanto ela, entre aspas, aperreava, né? Às vezes eu estava... O programa Casa de Todos ia ao ar às 11h10, 11h09, por ali, 11h08. Aí, às vezes, eu estava no auge, ali agoniado, preparando o programa, e a Zélia ligava. Ademir, eu estou precisando de sua ajuda para isso, assim. Eu digo, Zélia, deixa eu mandar o programa para a rádio, deixa eu mandar os papéis, depois a gente conversa. Pô, bem, o que eu estou destacando primeiro aqui nos meus apontamentos é o seguinte: hoje é o dia do voluntário. Hoje é o dia do voluntário aqui no Brasil, né? Eu vi isso numa agenda que eu ganhei. Então, os nossos grupos, Maranatá e Emanuel, são exemplos de nosso voluntariado na juventude. Porque ali, na verdade, ninguém ganhava dinheiro, ninguém ganhava nada assim para
de material, né? Nós ganhávamos a alegria de participar, de fazer algo em prol dos outros. Esses grupos resultam também do olhar profético de duas pessoas sobre as juventudes do seu tempo, o padre Zezinho e a Zélia Chaves. Duas pessoas que estavam como que assim cheias da palavra de Deus, cheias do Espírito Santo. Elas olharam as juventudes ao seu redor, ouviram o alerta de Jesus que dizia: lancem as redes, né? Aquela palavra do Evangelho, lancem as redes. E o alerta de Jesus, diante daquele alerta, essas pessoas saíram, Zélia e o padre Zezinho, né? Saíram entre os jovens, chamando os jovens para os encontros de alegria, com sabor de eternidade. Padre Zezinho com suas canções alegres, ritmadas e de grande reflexão. Cada música do Padre Zezinho, né? Por exemplo, uma das primeiras, né, de 73, estou pensando em Deus. Então, quem não refletia diante de uma poesia daquela e diante de uma música tão aconchegante, tão envolvente, né? Bem, o Padre Zezinho fazia aquele desafio, né? São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Esse refrão, ele mexia com a gente, mexia com a juventude. Quer dizer, se nós somos convidados, nós temos que dar uma resposta. A música Maranatá, com o ritmo bonito, né? Maranatá, lá, 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 lá. É uma música empolgante. Qual o jovem que não gosta de um ritmo daquele, de um balanço, e o significado da palavra, né? Maranatá, vem, Senhor Jesus. Então, eram coisas empolgantes para nós. Estes grupos respondem com generosidade ao apelo de Jesus: ide pelo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Os jovens saíram, portanto, convidando outros jovens para encontros nas paróquias, nas capelas e em suas próprias casas. Eu acompanhei de fora porque eu não era do grupo Maranatá, né? Acompanhava como alguém que estava de fora, eu era do grupo de Cristo Rei. E eu ia sempre que vocês sempre me convidaram para a atividade do Maranatá. O que muito me orgulhava, que muito me agradava, né? Porque na juventude a gente precisa de amizade, né? E os grupos, no caso do grupo Maranatá, por exemplo, não fui ao Emanuel uma vez, não me lembro, né? Ter ido. Então, aquilo era uma rede de amizade que ainda hoje se concretiza. Olha aí a palavra do Ulisses, né? Você continua, é um grande amigo, é uma pessoa que eu admiro e tal. Então, isso é amizade, algo essencial para a gente na vida do grupo. Naquele contexto, 2 jovens apóstolos, para mim, eram Zélia, na Parangaba, e Francisco Flávio Filho, em Pacajus. Ele, Francisco Flávio, trabalhava na então Sucam, matando os mosquitos da malária, aqueles mosquitos que provocavam a febre da malária. Onde ele chegava, gente, ele reunia os jovens nas comunidades rurais e nas cidades e formava grupos de jovens. Eu comparava o Francisco Flávio com São Paulo. Assim como o Paulo saiu criando comunidades cristãs pelo mundo antigo, né? Da mesma forma, o Francisco Flávio foi. O microfone está falhando, a internet está fraca. Como é? O seu microfone está falhando, acho que a internet está fraca. E eu queria que você pensasse que nós temos outras. Mas vamos lá. Para eu fazer logo o fecho, tá legal, tudo bem. Eu queria relacionar esses 2 jovens, nossos amigos, né, Zélia Chaves e Francisco Flávio,
como duas pessoas apóstolas, né? Jovens que eram apóstolos junto aos próprios jovens, né? Bem, esse bom relacionamento da juventude entre si culminou com a integração jovem. E como você falou no setor artesanal, se quiser fazer alguma pergunta, eu respondo. Mas, se não, já me dou por satisfeito. Entendeu? O Maranatá foi, a meu ver, um grupo apóstolo, porque saiu criando grupos nos bairros ao redor de Parangaba, né? Isso é uma coisa muito bonita e isso cumpre uma palavra do Concílio Vaticano II. No documento do Concílio sobre os leigos, está dito lá: sejam os jovens os apóstolos dos próprios jovens.